Momento devocional, queria parabenizar aí todos os homens presbiterianos. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro, o dia que nós comemoramos o dia do homem presbiteriano. Então, que Deus assim abençoe os homens dessa igreja, abençoe os homens da igreja presbiteriana do Brasil, e que através do nosso exemplo, o mundo possa ver que Jesus, ele é o homem perfeito. Jesus é aquele que o mundo precisa depositar sua fé, sua confiança e ter todo o desejo possível nele. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Nós leremos os versículos de 33 a 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Versículos de 33 a 37. E diz assim a palavra de Deus: Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Nós, a todo momento, meus irmãos, somos bombardeados, nós somos ensinados a termos orgulho de nós mesmos, não é verdade? A nossa sociedade ela tem falado sobre o amor próprio, a nossa sociedade tem falado muito sobre você ser orgulhoso e ambicioso diante das coisas que você conquista e das coisas que você quer. No entanto, essas coisas que são ensinadas hoje como virtudes, a Bíblia nos ensina que isso desagrada o coração de Deus e que esse, de fato, é a contramão da salvação. Nós precisamos entender que o orgulho é ainda um dos pecados mais comuns da natureza humana. Foi o orgulho que levou à queda, foi a tentativa de ser igual a Deus que fez o homem desobedecer. O orgulho, ele é um dos maiores problemas da nossa sociedade. E quando a gente não sabe lidar, a gente acaba se rendendo. E é por isso que hoje, tantas vezes nós ouvimos que é necessário você ter orgulho de si mesmo, orgulho das coisas que acontecem. Mas não é isso, como eu disse mais cedo agora, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O orgulho é a barreira que nos mantém distantes do arrependimento diante de Deus e do amor ao próximo. Se nós não conseguimos amar o próximo, se nós não conseguimos amar o Senhor acima de todas as coisas, nós estamos diretamente desobedecendo a lei do Senhor. E o orgulho é o elemento principal que faz com que nós nos afastemos e que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. Os valores do reino de Deus estão, de fato, de extremo oposto ao que o mundo vem ensinando sobre essa questão e entre outras. O reino de Deus, a palavra de Jesus fala aqui em sua palavra que a grandeza é ser humilde, ser grande é ser o último, ser o primeiro é ser o último. Se você quer ser servido, você precisa servir. É justamente a oposição do que o mundo tem ensinado e pregado. A ideia de grandeza para o mundo é exercer poder sobre os outros. A ideia de grandeza do reino de Deus, então, ao contrário disso, é servir os outros. O texto que nós lemos aqui, Jesus está em seu ministério, é a segunda vez que Jesus ele vai ensinar sobre a sua morte, a sua ressurreição, e aqui ele vai falar sobre um preceito diante disso. Ele vai ensinar os seus discípulos ali, ao seu grupo de amigos particulares, e por isso ele vai ser mais incisivo do que ensinando para uma multidão, ele vai ser mais duro ali, e Jesus ele vai e confronta os seus discípulos, os seus amigos que estão ali com ele. Jesus está em sua casa, na terra onde ele cresceu, Cafarnaum, e Jesus ele pergunta aos seus discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Jesus aqui não está se perguntando porque ele não sabe o que tem acontecido. Jesus ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Jesus ele conhecia o coração daqueles discípulos. Jesus ele faz uma pergunta sabendo o que se passou. E a resposta no coração dos apóstolos, ali, dos discípulos de Jesus, é o silêncio. Porque eles perceberam
o quão ruim era aquilo, o quanto eles não tinham aprendido ainda nada do Senhor. Eles estavam discutindo quem era o maior, justamente pela mentalidade judaica da época, a mentalidade messiânica, a esperança messiânica que se tinha na época, de que o Messias seria um libertador político da opressão de Roma. E eles queriam algum cargo de status. Eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, porque eles estavam com o Messias prometido. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam falando? Vindo à mente daqueles discípulos que eles não aprenderam nada ao longo do caminho. Eles ficaram em silêncio porque ficaram com vergonha. Eles se calaram porque tinham discutido entre si quem era o maior, e Jesus então se assentou, chamando os 12, e lhes disse. Quando Jesus se assenta, Jesus ele está prestes a fazer um ensinamento, a dar um ensinamento. Jesus ele se senta com seus discípulos e ensina. E nós podemos nos colocar e devemos tomar essa posição de humildade. Jesus ele estava assentado, olhando nos olhos diretamente, não estava olhando de cima, ele estava olhando assentado junto com os outros apóstolos, com os discípulos. E nós somos convidados a estar com Jesus também, para aprender dele, não sobre ele. Foi isso que a gente viu na aula passada. Aprender do próprio Jesus quais são os caminhos para o reino de Deus, que é por meio de Cristo. Mas tem muita coisa que dá para ser feita. Tem muita coisa que nós podemos aprender de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Porque em várias áreas da nossa vida, nós tomamos posturas de orgulho, de arrogância, de soberba. E nós devemos entender que aquele que quer ser servido precisa servir. Aquele que é o primeiro, quer ser o primeiro, precisa ser o último e servir a todos. Esse é um dilema do reino de Deus. Diante de uma sociedade que a todo momento afirma e reafirma no nosso coração, na nossa mente, através da cultura, através também de longos textos ditos, através de livros, de tudo, ensinando que o amor próprio, que você precisa se amar cada vez mais, que você não precisa se preocupar tanto assim com o próximo. É isso que nós temos aprendido com essa cultura contaminada pelo pecado. Essa cultura que é impregnada pela queda, a mesma queda que se iniciou através do orgulho de Adão e Eva. E Jesus aqui ele ensina: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Jesus aqui ele está falando num contexto, ali um pouco antes, a partir do versículo 30, Jesus está falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está falando, ele fala sobre ser o primeiro, quem quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos, apontando para si mesmo, porque ele seria o primeiro a morrer pela humanidade, e o primeiro a ressuscitar por amor a essa humanidade. Mas diante disso, diante de toda a humilhação do Redentor, desde a sua concepção até a sua morte, nós precisamos lembrar que Jesus ele foi o primeiro. E nisso tudo, houve humildade, houve fé, houve amor, houve paciência. E isso transmitiu esperança no coração daqueles discípulos e transmite até hoje no nosso coração. É nesse Jesus que nós precisamos nos basear. Nós precisamos estar prontos para tudo que acontece à nossa volta. A hostilidade que podemos sofrer por pensarmos diferente do mundo. Nós precisamos estar prontos para sofrer retaliações. Nós precisamos estar prontos principalmente para falar não para o nosso próprio eu. Nós precisamos estar prontos para abrir mão dos nossos próprios direitos. Existem direitos que não seria pecado, com certeza não seria pecado se reivindicássemos. Mas com certeza, abrir mão de direitos nos torna cada vez mais santos. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele sendo Deus, não se viu igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se. E nós precisamos olhar para Cristo, lembrar no seu padrão de humildade, no seu padrão de fé, no seu padrão de amor, entendendo que Jesus ele é o servo sofredor. Ele não é apenas o servo, mas o servo sofredor, sendo o primeiro a sofrer, sendo o primeiro dentre todos a entender o que de fato é o orgulho. Porque sendo Deus, imagine, sendo Deus, ele com certeza foi tentado. O próprio Satanás o tentou no deserto. Nós vimos isso em Mateus 4. Satanás ele foi muito astuto em falar de Jesus, para Jesus o que ele poderia fazer. E Jesus ele foi extremamente firme, extremamente incisivo, humilde, puro, manso de coração. É desse Jesus que nós somos convidados a experimentar. Aprender de Jesus porque ele é manso e humilde de coração.
E é esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que foi nomeado sobre Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre. E nós hoje, ao entender o que Jesus faz, deve nos constranger. Porque na sequência, Jesus aqui, no versículo 36 a 37, Jesus, ele traz uma criança, coloca no meio deles e toma nos braços e diz: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus, ele valoriza as crianças aqui e diz que quem receber essa criança, a menor das pessoas, a menos importante naquele conceito de época ali, a criança não era vista como alguém muito importante. É por isso que em um certo momento os discípulos, ao verem algumas crianças se aproximando de Jesus, os discípulos tentam afastar aquelas crianças de Jesus. E Jesus fala que o reino de Deus pertence às crianças. Quem não for igual a uma criança não estará no reino de Deus. Jesus, ele valoriza as coisas pequenas, sendo o Senhor de todas as coisas, dentro da sua postura, dentro da sua humildade, da sua servidão. Jesus, ele atribui valor àqueles que nós muitas vezes não atribuímos tanto valor assim. E nós devemos ter essa postura humilde diante de Jesus, porque no final das contas, sendo rico, sendo pobre, independente de raça, língua, independente de tudo, somos todos pecadores, sedentos e desesperados pela salvação em Jesus Cristo. E nós devemos ansiar cada vez mais isso. E Jesus, ele nos encoraja a demonstrar amor, atenção, cuidado aos mais fracos, a fim de que nós creiamos mais nele, a fim de que esses também creiam em Jesus. Nós precisamos enxergar que a nossa posição é de pessoas que foram resgatadas, não por mérito. Jesus não viu nada de bom em nós, mas nós somos salvos pela graça, porque Jesus nos ama, simplesmente assim. Esse amor que nos inunda todos os dias precisa transbordar das nossas vidas, precisa alcançar outros que ainda não ouviram falar do Evangelho, precisa alcançar outros que estão perdidos no seu próprio orgulho, estão cegos diante da sua própria ideia. Nós precisamos entender que Jesus, ele salva pecadores, e todos são pecadores, não há exceção. Todas as pessoas que nós encontrarmos, inclusive nós mesmos, somos pecadores e precisamos refletir o reino de Deus aqui. Jesus, ele está ensinando um princípio do reino de Deus, e nós, como embaixadores de Cristo nessa terra, como aqueles que representam Jesus aqui, precisamos fazer aquilo que Jesus faz. E a pergunta que eu quero encerrar essa devocional: como você pode refletir a grandeza de Jesus hoje? Como você tem refletido a grandeza de Jesus hoje no lugar onde você está? Como que as pessoas têm visto Jesus através da sua vida? As pessoas sabem que você tem um Senhor? As pessoas sabem que você vem à igreja todo domingo e adora um Jesus que é conhecido e que é o Salvador de tudo? Nós precisamos perceber que a nossa dependência de Jesus também está no fato de como nós refletimos a sua grandeza, do fato de como nós falamos de Jesus, de como nós demonstramos quem é Jesus, numa palavra de encorajamento, numa palavra de amor, numa palavra de esperança, tendo uma postura de humildade constante, abrindo mão até mesmo de vários direitos que achamos justos ter, mas nós precisamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E Jesus nos ensina: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Que a gente possa assim refletir a grandeza de Jesus, onde nós estivermos, no lugar onde nós pisarmos, que lá nós possamos falar quem é Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado porque nós, muitas vezes, por sermos tão pecadores, não reconhecemos quem é Cristo, mas Ele se revela a nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque em Jesus nós podemos encontrar descanso. Obrigado porque em Jesus nós podemos aprender dEle.
Obrigado porque Jesus é manso e humilde de coração. E obrigado, Deus, porque Jesus, sem precisar, se fez o primeiro, Pai, por nós. De forma que nós não precisamos hoje, Pai, nos preocupar em conquistar a nossa salvação, mas nós somos mantidos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, de que essa salvação, ela é certeza, e que essa salvação, ela é constante no nosso viver. E que esse viver, Pai, seja um reflexo daquilo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Te louvamos, Deus, por nos amar tanto. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos fazer